43. Um demônio singularmente formidável. Dentro da névoa, dentro do sonho, um homem e uma mulher jovens foram refeitos, mas primeiro foram desfeitos, seus contornos desaparecendo como o pássaro branco evanescente, a aparição à medida que ele sumia na pele do céu. Qualquer noção de realidade física escapara, exceto por uma, suas mãos, unidas, permanecendo tão reais quanto osso e nervo. Não havia mais mundo, margem de rio ou água, nada sob seus pés, e nada de pés. Havia apenas aquele ponto de contato, e mesmo quando se soltaram de si mesmos, Laszlo e Sarai seguraram-se um no outro. Assim que a névoa passou em seu caminho e os cisnes refeitos desfilaram em sua magnificência no humilde rio verde, ambos viraram-se a fim de se encarar, com os dedos entrelaçados e vislumbraram. Olhos abertos e brilhantes, olhos que não mudaram. Os dele continuavam azul acinzentados, os dela azuis, e os cílios dela ainda eram castanhos cor de mel, e os dele de um preto tão reluzente quanto a pele de um gato selvagem. Seus cabelos ainda eram escuros, e os dela ainda eram cor de canela. O nariz dele era vítima de contos de fadas, e a boca de Sarai era suculenta como uma ameixa. Ambos estavam iguais, de todas as formas, exceto uma. A pele de Sarai era marrom, e a de Laszlo azul. O casal se vislumbrou, e estudaram suas mãos unidas, o padrão marrom e azul de seus dedos invertidos, e olharam para a superfície da água, que antes não era um espelho, mas agora sim, porque assim quiseram, e vislumbraram seus reflexos ali, lado a lado, de mãos dadas, e não viram nem deuses nem monstros. Os dois tinham mudado tão pouco, e aquela única coisa, a cor de suas peles, mudaria tudo no mundo real. Sarai olhou para a cor terrosa rica de seus braços e soube, embora estivesse escondida, que ela tinha uma Elilith em sua barriga, como uma garota humana. Perguntou-se qual era o padrão e desejou dar uma espiadinha. A outra mão, a que estava unida à de Laszlo, retirou-se suavemente. Não parecia haver mais pretexto para segurá-la, embora tivesse sido agradável enquanto durou. Ela o fitou, azul. Você escolheu isso? A garota quis saber. Laszlo balançou negativamente a cabeça. Deixei a cargo do Mahalath. E ela fez isso. Ela explicou-se ela explicou-se o porquê. Sua própria mudança era fácil de compreender. Ali estava sua humanidade, externalizada e todo o seu desejo por liberdade do confinamento de sua jaula de metal. Mas por que ele ficar assim? Talvez, ela pensou, não fosse desejo, mas medo. E essa era a ideia dele de um monstro. Bem, me perguntou qual dom ela te deu. Ela disse. Dom? Você quer dizer magia? Acho que tem um dom. Todas as crias dos deuses têm dons. Cria dos deuses? É assim que nos chamam. Nós, outro pronome no plural, que pairou entre os dois brevemente, mas Laszlo não chamou a atenção dela desta vez. Mas crias, o garoto repetiu, fazendo uma careta. Isso não combina. Crias são de cães ou de demônios. O significado, creio eu, seja o segundo. Bem, você é um demônio singularmente formidável, se me permite. Obrigada, a garota agradeceu, com sinceridade, pousando uma mão modesta sobre o peito. Essa é a coisa mais gentil que alguém já me disse. Bem, tenho pelo menos uma centena de coisas muito mais gentis para dizer, e só não consigo por constrangimento. A menção ao constrangimento magicamente incentivou o constrangimento. Em seu reflexo, Sarai viu suas bochechas marrons ficarem vermelhas em vez de lavanda, enquanto Laszlo viu o contrário em seu próprio reflexo. Então, dons, ele falou, recuperando-se, embora Sarai não se incomodasse se ele demorasse um pouco na centena de coisas mais gentis. E o seu é entrar nos sonhos? Ela sentiu, não viu necessidade de explicar a mecânica da coisa. O comentário impiedoso de Ruby, de um tempo atrás, soou por sua mente. Quem ia querer beijar uma garota que come mariposas? A ideia de beijar provocou um alvoroço em seu estômago, que era como sentir que suas mariposas moravam dentro dela. Asas delicadas e fazendo cócegas. Então, como sei qual é esse dom? Laszlo quis saber. Como alguém descobre isso?
É sempre diferente. Às vezes é espontâneo e óbvio, outras vezes ele precisa ser provocado. Quando os Mesarthen eram vivos, era Coraco, a deusa dos segredos, que os revelava, ou assim me disseram. Devo tê-la conhecido, mas não consigo lembrar. A pergunta quem disse era tão palpável que, embora Laszlo não a tenha feito, exceto talvez com suas sobrancelhas, Sarai respondeu a si mesmo. Os fantasmas, ela disse. O que, nesse caso, era verdade. Coraco, repetiu Laszlo. Pensou de novo no mural. Mas estivera tão fixado em Isagal que as outras deusas eram um borrão. Suheila havia mencionado Letha, mas não a outra. Não ouvi nada sobre ela. Não, você não ouviria. Ela era deusa dos segredos, e o maior segredo que guardava era sobre si mesma. Ninguém nem mesmo sabia qual era seu dom. Outro mistério, falou Laszlo. E então conversaram sobre os deuses e dons, andando pelo rio. Sarai chutou a superfície e observou as gotas que voavam e formavam um arco-íris efêmeros. Eles apontaram para os cisnes, que antes eram idênticos e agora eram estranhos, um com presas e feito de ágata e musgo. Outro parecendo folheado a ouro. Um tinha até mesmo se transformado em um Svitagor. Ele submergiu e desapareceu sob a água verde opaca. Sarai contou a Laszlo alguns dos melhores dons que aprendeu com o grande Ellen, e citou entre eles uma garota que podia fazer as plantas crescerem e um garoto que podia trazer a chuva. Seu próprio dom, se a Mahalath tivesse lhe dado um, continuava um mistério. Mas, e quanto a você? Ele quis saber, pausando para colher uma flor que havia acabado de desejar que crescesse. Era uma flor exótica que vira na vitrine de uma floricultura, e ele teria ficado constrangido de saber que ela era chamada de Flor da Paixão. Ele a ofereceu a Sarai. Se você fosse uma humana, teria que abandonar o seu dom, não? Laszlo não tinha como saber a maldição que era o dom dela, ou o que o uso do dom havia causado à garota em lamento. Imagino que sim, respondeu, cheirando a flor, que tinha aroma de chuva. Mas então você não poderia estar aqui comigo. Era verdade. Se fosse humana, Sarah não poderia estar no sonho de Laszlo com ele, mas poderia estar no quarto dele. Um calor explodiu dentro de si, e não era de vergonha nem de constrangimento. Era uma espécie de desejo, mas não do coração. Era um desejo da pele, de ser tocada. Era o desejo dos membros, de se entrelaçarem. Estava centrado em seu abdômen, no lugar de sua nova Elideth, e ela passou os dedos sobre a tatuagem novamente e estremeceu. Nascida dela, andando de um lado para o outro, seu corpo verdadeiro estremeceu também. É um sacrifício que eu estaria disposta a fazer, explicou. Laszlo não podia imaginar isso, que uma deusa estivesse disposta a abrir mão de sua magia. Contudo, não era apenas a magia. Ele achava que seria bela em qualquer cor, mas percebeu que sentia falta do tom raro de sua pele. Você não gostaria de mudar de verdade, não é? Ele persistiu. Se isso fosse real e você tivesse escolha. Será que não? Por que outro motivo? Por que outro motivo seu inconsciente, sua Mahalath interna, havia escolhido essa transformação? Se isso significasse ter uma vida, sim, eu gostaria. Ele ficou intrigado. Mas você já está viva. Ele sentiu uma pontada súbita de medo. Você está, não? Você não é um fantasma como os outros. Não sou um fantasma, afirmou Sarai, para alívio dele, mas sou filha dos deuses, e você deve saber que existe uma diferença entre estar viva e ter uma vida. Laszlo entendia isso, pelo menos, achou que entendia, refletiu sobre de alguma forma ser comparável a um órfão no mosteiro de Zemonan, vivo, mas não vivendo a vida, e como havia encontrado seu caminho de um estado para o outro, e tinha até mesmo visto seu sonho tornar-se realidade, sentiu ter uma certa qualificação no assunto, mas não entendia uma peça crucial do quebra-cabeça, uma peça crucial e sangrenta do quebra-cabeça. Sensato e cordial, ele simpatizou com ela. Não deve ser uma vida ficar presa lá em cima, mas agora que sabemos de você, podemos tirá-la de lá. Tirar-me de lá? O quê? Para lamento? Houve uma mudança repentina de uma surpresa incrédula na voz de Sarai, e enquanto ela falava, reverteu-se à sua cor normal. A pele ficou azul novamente. Lá se foi ser humana, ela pensou. A dura verdade não tolera
não tolera a imaginação, como se a sua reversão tivesse dado um fim à fantasia. Laszlo também reverteu-se, e era ele mesmo de novo. Sarai ficou quase chateada. Enquanto o garoto tinha a aparência azul, ela quase podia acreditar que havia uma conexão entre os dois. Ela não havia se perguntado ansiosamente, um pouco antes, se esse sonhador poderia ajudá-la? Poderia salvá-la? Ele não fazia ideia. Você entende, explicou com severidade inadequada, que eles me matariam assim que me vissem? Quem mataria? Qualquer um. Não, ele balançou a cabeça, sem querer acreditar. Eles são pessoas boas. Será uma surpresa, sim, mas não poderiam odiá-la apenas por causa do que seus pais eram. Sarai parou de andar. Você acha que pessoas boas não podem odiar? Você acha que pessoas boas não matam? Sua respiração acelerou, e ela percebeu que havia esmagado a flor de Laszlo na mão. Ela derrubou as pétalas na água. Pessoas boas fazem todas as coisas que pessoas más fazem, Laszlo. Só que, quando elas fazem, chamam de justiça. Pausou, sua voz ficou mais pesada. Quando eles mataram 30 bebês em seus berços, chamaram isso de necessário. Laszlo a encarou, balançou a cabeça, descrente. Sabe aquele choque que você viu no rosto de Errol Fane? Ela continuou. Não foi porque ele não sabia que tinha uma filha. Ela inspirou. Foi porque ele achava que tinha me matado 15 anos atrás. Sua voz embargou no fim. Engoliu em seco e sentiu, de repente, como se sua cabeça inteira estivesse repleta de lágrimas, e se não derramasse algumas, ela explodiria. Quando ele matou todos os filhos dos deuses, Laszlo, ela acrescentou, e chorou. Não no sonho, não onde Laszlo pudesse ver, mas em seu quarto, escondida. Lágrimas cobriram suas bochechas da mesma forma que as chuvas de monções cobriam os contornos da cidadela do verão, no verão. Entrando por todas as portas abertas, um dilúvio de chuva pelo chão liso e não havia nada a fazer a não ser esperar que ela parasse. Errol Fane sabia que um dos bebês no berçário era dele, mas não sabia qual. Ele tinha visto a barriga de Isagal crescer com seu filho, é claro, mas depois que a mulher dera à luz, nunca mais o mencionara. Ele perguntou e ela deu de ombros. Ela tinha cumprido seu dever. Depois disso, era problema do berçário. Isagal não sabia nem mesmo se era um menino ou uma menina. Não lhe significava nada. E quando ele entrou, ensopado de sangue no berçário e olhou em volta para os bebês e crianças azuis em comoção, teve medo de ver e saber. Ali, aquele é meu. Se ele tivesse visto Sarai com cabelos cor de canela como os da mãe, teria sabido em um instante, mas não a vira, porque ela não estava lá, embora não soubesse. Achava que o cabelo dela era escuro como o seu, como o do resto dos bebês. Eles eram um borrão de azul, sangue e gritos, todos inocentes, todos amaldiçoados, todos mortos. Os olhos de Laszlo estavam secos, mas abertos e sem piscar. Bebês. Somente rejeitou isso, muito embora sob a superfície peças de quebra-cabeça estivessem se juntando. Todo o pavor e a vergonha que ele tinha visto em Errol Fane. Tudo na reunião com os Zayadin. E a forma com que Maldaga pôs as mãos na barriga. Suheila também. Era um gesto maternal. Como ele tinha sido estúpido em não entender. Mas como ele poderia, quando passou a vida inteira com homens velhos? Todas as coisas que não faziam sentido tinham mudado o suficiente de posição, e era como inclinar o ângulo do sol de forma que, em vez de olhar por uma janela e cegar-se, ele passava por ela para iluminar tudo o que estava dentro. Ele sabia que Sarai estava falando a verdade. Um homem, e também um grande homem, e também um homem bom. Era isso que tinha pensado, mas o homem que matou deuses também matara bebês, e Laszlo entendia agora o que ele temia encontrar na cidadela. Alguns de nós sabemos melhor do que os outros, o estado em que a deixamos. Ele dissera, não os esqueletos de deuses, mas de crianças. Laszlo encurvou-se, sentindo-se mal. Pressionou a palma da mão com firmeza na testa. O vilarejo e os cisnes monstruosos desapareceram. O rio não estava mais lá. Tudo sumiu em um piscar de olhos e Laszlo e Sarai encontraram-se em seu quarto, o quarto do matador de deuses. O corpo adormecido de Laszlo não estava esticado na cama. Essa era mais uma paisagem do sonho, pois dormia no quarto e no sonho estava em pé no cômodo. Na realidade, uma mariposa estava pousada em sua testa no quarto, e no sonho, a moça dos pesadelos estava ao seu lado.
A musa dos pesadelos, Sarai pensou, mais do que nunca. Ela tinha, afinal, levado o pesadelo para esse sonhador em quem vinha procurando refúgio. Em seu sono, ele murmurou, não. Com olhos e punhos bem fechados, a respiração era rápida, assim como a pulsação, todos os indícios de pesadelo que Sarai bem conhecia. Tudo o que ela fez foi dizer a verdade, não havia sequer lhe mostrado a verdade. Brilho de faca e sangue espalhado, e todos os corpinhos azuis. Nada induziria a arrastar aquela memória repulsiva beira a bela mente dele. Sinto muito, ela disse. Na cidadela, ela soluçou. Ela jamais poderia estar livre da ferida. Sua própria mente seria sempre um túmulo aberto. Por que você se desculpa? Laszlo indagou. Havia doçura em sua voz, mas a vivacidade tinha deixado. Ela tinha ficado sem brilho, como uma velha moeda. Você é a última pessoa que devia se sentir culpada. Ele deveria ser um herói. Ele me deixou acreditar nisso. Mas que tipo de herói poderia fazer isso? Em cada vento, o herói em questão estava deitado no chão, imóvel, como se dormisse, mas seus olhos estavam abertos no escuro. E Sarai pensou novamente que ele era uma ruína tanto quanto era homem. Arrowfane era, ela pensou, como um templo amaldiçoado, ainda belo de se olhar, a carapaça de algo sagrado, mas incivilizado por dentro, e ninguém, exceto fantasmas, podia cruzar seu limiar. Que tipo de herói? Laszlo pergunta. Que tipo de fato? Sarai nunca tinha se deixado erguer em sua defesa. Era impensável, como se os corpos fossem uma barreira entre ela e o perdão. Entretanto, e sem muito saber o que ia dizer, contou a Laszlo em voz suave. Por 3 anos, Isagol fez com que ele a amasse. Quer dizer, ela não inspirava amor, nem sequer se esforçava para ser digna dele. Ela apenas alcançou sua mente, ou seus corações, ou sua alma, e tocou a nota que o faria amá-la contra tudo o que havia nele. Ela era uma coisa muito sombria. A garota estremeceu ao pensar que havia saído do corpo dessa coisa tão sombria. Ela não tirou as emoções conflitantes de Arrowfane, embora pudesse ter feito isso. Isagol não fez com que ele não a odiasse e deixou o ódio lá, ao lado do amor, pois achava engraçado, e não era. Não era aversão ao lado de luxúria, ou algumas versões triviais de ódio e amor. Veja, era ódio. Ela colocou tudo o que conhecia de ódio em sua voz, e não seu próprio ódio, mas o de Arrowfane e do restante das vítimas dos Mesarthim. Foi o ódio dos usados e atormentados, que são os filhos dos usados e atormentados, e cujos filhos seriam usados e atormentados. E isso era amor. Ela continuou e colocou tudo aquilo em sua voz também, da forma que foi capaz. Amor que acende a alma, como a primavera, e a torna madura como o verão. Amor como raramente existe na realidade, como se um mestre alquimista o tivesse pegado e destilado de todas as impurezas, de cada desencanto mesquinho, de cada pensamento vil, em um elixir perfeito, doce, profundo, e que tudo consome. Ele a amava tanto, ela sussurrou, era tudo uma mentira, era uma violação. Mas não importava, porque quando Isagol fazia você sentir alguma coisa, isso se tornava real. Ele a odiava e a amava e a matou. A garota sentou-se na beirada da cama de Laszlo e deixou seu olhar vagar pelas paredes familiares, memórias que podem ser presas dentro de um quarto. E esse quarto ainda tinha todos os anos em que havia chegado a essa janela, cheia de maldade justificada. Laszlo sentou-se ao lado dela. O ódio venceu, ela falou. Isagol deixou-o lá para se divertir, e por 3 anos ele lutou uma guerra dentro de si. A única forma de vencer era seu ódio superar aquele amor perfeito, falso e vil. E isso aconteceu. Ela cerrou os dentes e lançou um olhar para Laszlo. A história não era dela para contar, mas achava que ele precisava saber. Depois, Scathers levou Azurin para a cidadela. Laszlo já conhecia um pouco da história. Eles a pegaram depois, Sohaila havia dito. Sarai sabia de tudo. Só ela sabia da aliança fosca de prata que Azurin colocava no dedo toda noite e tirava logo de manhã. A história de amor deles não foi a única terminada pelos deuses, mas era a única que terminara com os deuses. Arrowfane tinha sido levado havia mais de 2 anos, na época em que Scathers levou Azurin, e talvez ela tenha sido a primeira garota em lamento que estava feliz em montar no monstro
rasá-las e voar até sua própria escravidão. Pelo menos ela saberia se seu marido ainda estava vivo. Ele estava, e Azurin aprendeu como era possível estar feliz e devastado ao mesmo tempo. Ela ouviu sua risada antes de ver seu rosto, a risada de Arrowfane, naquele lugar tão viva quanto já ouvira, e fugiu do guarda para correr em sua direção, derrapando em uma esquina do corredor liso de metal até avistá-lo, olhando para Isagal, a terrível, com amor. Ela sabia o que era aquilo, pois ele a olhara daquele jeito também. Não era fingido, era verdadeiro e, então, depois de mais de 2 anos perguntando o que acontecera com ele, Azurin descobriu, além do sofrimento de servir ao propósito dos deuses, era seu destino ver o próprio marido amar a deusa do desespero. E quanto a Arrowfane, era seu destino ver sua noiva levada pelo sinistro corredor, porta após porta de quartos pequenos, com nada dentro exceto camas, e por fim o cálculo de Isagal falhou. O amor não era comparável ao que ardeu em Arrowfane quando ele ouviu os primeiros gritos de Azurin. O ódio foi o triunfo dele, Sarai disse a Laszlo. Foi quem ele se tornou para salvar sua esposa e todo seu povo, tanto sangue em suas mãos, tanto ódio em seus corações. Os deuses tinham criado seu próprio fim. Ela permaneceu sentada, muda por um momento, e sentiu um vazio onde durante anos seu próprio ódio estivera. Havia apenas uma tristeza terrível agora, e depois que foram assassinados e todos os escravos foram libertados, explicou, com peso na voz, ainda havia o berçário e um futuro cheio de magia terrível e imponderável. As lágrimas, que até mesmo tinham fluído apenas no rosto real de Sarai, deslizaram pelo rosto do sonho também. Laszlo pegou as mãos dela e segurou-as nas suas. É uma violência que nunca poderá ser perdoada, suspirou, com voz rouca de emoção. Algumas coisas são terríveis demais para perdoar, mas eu acho que posso entender o que sentiram naquele dia e o que enfrentaram, o que deviam fazer com crianças que cresceriam para se tornar uma nova geração de torturadores. Laszlo vacilou, com o horror de tudo aquilo e com a sensação inacreditável de que, afinal, sua própria infância tinha sido misericordiosa. Mas, se eles tivessem sido acolhidos e criados com amor, não se tornariam torturadores, ele disse. Soava tão simples, tão claro, mas o que os humanos sabiam dos poderes dos Mesartem, exceto que podiam ser usados para punir e oprimir, aterrorizar e controlar. Como podiam ter imaginado uma pardal ou um feral quando tudo o que conheciam eram Scathers e Isagal e seus iguais? Será que alguém poderia voltar no tempo e esperar que eles fossem tão misericordiosos quanto era possível 15 anos depois, com uma mente e um corpo não violado pelos deuses? A empatia de Sarai deixou-a nauseada. Ela disse que jamais perdoaria, mas parecia que já havia perdoado, e corou com um assombro confuso. Uma coisa era não odiar, e outra, perdoar. Ela disse a Laszlo, eu me sinto um pouco como ele às vezes, amando e odiando ao mesmo tempo. Não é fácil ter um paradoxo no cerne de nós mesmos. O que você quer dizer? Que paradoxo? Ser humano e cria... Laszlo não conseguiu dizer cria dos deuses, mesmo que ela se chamasse assim. Humana e Mesartem? Tem isso também, mas não. Quero dizer, a maldição do conhecimento era fácil quando nós éramos as únicas vítimas. Nós. Ela fitava suas mãos, ainda unidas, as dela fechadas dentro das dele, mas levantou o olhar e não voltou atrás quanto ao pronome. Somos em 5, admitiu, e para os outros há apenas uma verdade, um massacre, mas por causa do meu dom ou maldição, aprendi como tudo isso foi para os humanos, antes e depois. Conheço o íntimo de suas mentes. Porque eles fizeram isso, como isso os mudou. E então, quando vejo uma memória daqueles bebês sendo... As palavras sufocaram-se em um soluço. Sei que aquele era meu destino também. Sinto a mesma raiva que sempre senti, mas agora há indignação também por aqueles jovens homens e mulheres que foram retirados de seus lares para servir ao propósito dos deuses, e desolação pelo que fez a eles, e culpa pelo que eu fiz a eles. Ela chorou, e Laszlo puxou-a para um braço, como se fosse a coisa mais natural do mundo, que ele puxasse uma deusa triste para seu ombro, enlaçasse-a nos braços, respirasse o perfume das flores em seus cabelos.
e até acariciasse levemente sua têmpora com a ponta do polegar. E embora houvesse uma camada de sua mente que soubesse que aquilo era um sonho, ela foi momentaneamente encoberta por outras camadas, mais atrativas, e ele vivenciou o momento como se fosse absolutamente real. Toda a emoção, toda a sensação, a textura da pele, o perfume dos cabelos, o calor da respiração contra sua camisa branca, e até a umidade das lágrimas passando por ela. Mas bem mais intenso era o carinho absoluto e inefável que ele sentia e a solenidade, como se ele tivesse sido encarregado de algo infinitamente precioso, como se tivesse feito um juramento e sua própria vida fosse a garantia. Laszlo reconheceria esse instante mais tarde como o momento em que seu centro de gravidade mudou, de ser apenas um pilar sozinho, separado, para se tornar metade de alguma coisa que cairia se qualquer um dos lados fosse cortado. Três medos o atormentavam em sua antiga vida. O primeiro, que ele nunca visse prova da magia. O segundo, que ele nunca descobrisse o que tinha acontecido em Lamento. Esses medos tinham desaparecido. Prova e respostas descortinavam-se minuto a minuto. E o terceiro, que ele sempre seria sozinho? Ele não entendia nada, pelo menos não conscientemente, mas não estava mais sozinho. E tinha um novo conjunto de temores a descobrir, aqueles que vinham com o fato de gostar de alguém que provavelmente se pode perder. Sarai. Sarai. O nome dela era como uma caligrafia em mel. O que você quer dizer? Ele perguntou gentilmente. O que você fez a eles? E Sarai, permanecendo como estava, com o rosto enfiado no ombro de Laszlo, a testa descansando contra o queixo dele, contou-lhe quem era e o que havia feito e até, embora sua voz tenha ficado fina como papel, como ela fazia as coisas, mariposas e tudo mais. Quando ela terminou de contar e estava tensa dentro de seus braços, esperou para ver o que ele ia dizer. Diferentemente dele, ela não conseguia esquecer que aquilo era um sonho. Estava fora e dentro dele ao mesmo tempo, e embora não ousasse fitá-lo enquanto contava-lhe a verdade, sua mariposa observava o rosto adormecido, em busca de qualquer expressão que pudesse indicar aversão. Não houve nenhuma. Laszlo não estava pensando sobre as mariposas, embora tenha se lembrado daquela que havia caído morta de sua fronte na primeira manhã que acordou em lamento. O que de fato o capturou foi a implicação dos pesadelos. Isso explicava tanto, parecia como se o medo fosse uma coisa viva ali, porque era. Sarai o mantinha vivo. Ela cuidava dele como de uma fogueira e certificava-se de que ele nunca se apagasse. Se houvesse uma deusa assim em um livro de velhas histórias, ela seria a vilã, atormentando os inocentes de seu alto castelo. As pessoas de Lamento eram inocentes, a maioria delas, e ela as atormentava, mas que escolha ela tinha? A garota herdara uma história que estava repleta de cadáveres e coagulada de inimizade, e estava apenas tentando permanecer viva dentro dela. Laszlo sentiu muitas coisas por ela naquele momento, sentindo a tensão de Sarai enquanto a segurava, e nenhuma delas era a aversão. Ele estava enfeitiçado e ao seu lado, quando se tratava de Sarai, até os pesadelos pareciam magia. A musa dos pesadelos, ele disse, soa como um poema. Um poema? Sarai não detectou nenhum escárnio na voz de Laszlo, mas teve de analisá-lo para confirmar. Então se sentou ereta e desfez o abraço. Com pesar, ela o fez. Não viu nenhuma zombaria, apenas encantamento, ainda encantamento. E ela quis viver nele para sempre. Sarai perguntou com um sussurro hesitante: Você ainda acha que sou um demônio singularmente formidável? Não, respondeu sorrindo. Acho que você é um conto de fadas. Acho que você é mágica e corajosa, e única, e sua voz ficou acanhada. Apenas em um sonho ele poderia ser tão destemido e dizer aquelas palavras. Espero que você me deixe participar de sua história. 44. Uma sugestão extraordinária. Um poema, um conto de fadas, era mesmo assim que ele havia? Agitada, Sarah levantou-se e foi à janela. Não era só uma barriga que sentia Não era só sua barriga que sentia um alvoroço como o de asas leves e selvagens, mas seu peito, onde estavam seus corações, e até sua cabeça. Sim, ela queria responder com um prazer tímido. Por favor, faça parte da minha história. Mas não falou, observou a noite, a cidadela, no céu, e perguntou:
Será que haverá uma história? Como pode haver? Laszlo juntou-se a ela na janela. Nós encontraremos um jeito. Vou falar com Arrowfane amanhã. O que quer que ele tenha feito na época, deve querer reparar isso. Não posso acreditar que ele queira machucá-la. Afinal, não contou a ninguém o que aconteceu. Você não viu como ele ficou depois, como ele estava. Devastado? Completou Sarai. Eu o vi depois. Estou observando-o agora. Ele está no chão da sala de estar de Azarin. Ah, lá, soltou Laszlo. Era algo que ele não conseguia entender. Como ela podia ter tantos olhos no mundo de uma vez só? E Arrowfane no chão de Azarin. Isso também exigia que ele se acostumasse. Eles viviam juntos? Suhail havia dito que não era mais um casamento. O que quer que existisse entre os dois. Até onde ele sabia, Arrowfane ainda morava ali. Ele deve voltar para casa, disse ele. Eu posso dormir no chão. Este é o seu quarto, afinal. Não é um lugar bom para ele, ela explicou, olhando para o nada pela janela. Seus dentes clarearam-se. Laszlo viu o músculo da face dela se mexer. Ele teve muitos pesadelos neste quarto. Muitos foram dele mesmo, mas foi responsável por vários. Laszlo balançou a cabeça, maravilhado. Sabe, achei que fosse tolice, que ele estava se escondendo de seus pesadelos, mas ele estava certo. Arrowfane estava se escondendo de mim, mesmo que não soubesse. Uma grande onda de cansaço tomou conta de Sarai. Com um suspiro, fechou os olhos e encostou-se na janela. Estava com a cabeça tão leve quanto estava com os membros pesados. O que faria assim que o sol se levantasse e não pudesse mais ficar ali, na segurança do sonho de Laszlo? Ela abriu os olhos e o observou. No quarto de verdade, sua mariposa avaliou o laço real e o relaxamento em seu rosto e os longos membros soltos no sono. O que ela não daria por um sono descansado assim, sem mencionar o grau de controle que ele tinha dentro dos sonhos. Ela considerou isso. Como você fez isso tudo? Ela perguntou. Amarralás, o chá, tudo isso. Como você molda seus sonhos com tanta intenção? Não sei, respondeu. É novo para mim. Quer dizer, eu tinha alguma lucidez nos sonhos antes, mas não essa previsibilidade. E nunca desse jeito, só desde que você apareceu. Sério? Sarai ficou surpresa. Me pergunto por quê. Não é assim com os outros sonhadores? Ela deixou escapar uma risada suave. Laszlo, não é nada parecido com os outros sonhadores. Para começar, eles não conseguem nem me ver. O que você quer dizer? Eles não podem te ver? Apenas isso. É por isso que apareci e o encarei daquela primeira vez, sem nenhum pudor. Ela franziu o nariz, constrangida, porque nunca imaginei que você seria capaz de me ver. Com os outros sonhadores, posso gritar bem na frente de seus rostos e eles nunca perceberão. Acredite, eu já tentei. Posso fazer qualquer coisa num sonho, exceto existir. Mas, por que isso é assim? Que condição bizarra para seu dom? Uma condição bizarra para um dom bizarro. Então, Grande Ellen, a nossa babá fantasma, nunca viu um dom como o meu em todos os anos de berçário. A ruga entre as sobrancelhas de Laszlo. Aquela nova que o sol do Emothaleth tinha feito nele aprofundou-se. Quando Sarai falou do berçário e dos bebês e dos dons, anos deles. Perguntas fizeram fila em sua mente, mais mistérios de lamento, quão infindáveis eles eram. Mas havia um mistério mais pessoal que o confrontava. Mas por que eu sou capaz de vê-la, se ninguém mais consegue? Sarai deu de ombros, tão perplexa quanto ele. Você diz que o chamam de estranho, o sonhador. Claramente, você é o melhor em sonhos do que as outras pessoas. Oh, claramente, concordou, zombando de si mesmo, e tanto satisfeito, bastante satisfeito, enquanto assimilava a ideia. Todo esse tempo, desde o momento em que Sarai apareceu à margem do rio e enfiou seus dedos do pé na lama, a noite inteira tinha sido tão extraordinária que ele se sentia efervescente, mas quão mais extraordinária ela era, agora que ele sabia como tudo era recíproco. Contudo, a garota não parecia efervescente, para ser honesto. Ela parecia cansada. Você está acordado agora? Ele quis saber, ainda tentando entender como aquilo funcionava. Lá na cidadela, quero dizer. Ela sentiu. Seu corpo estava no quarto. Mesmo naquele espaço confinado, caminhava de um lado para o outro, como um ravide enjaulado, pensou.
com apenas um sussurro de sua atenção para guiá-la. Ela sentiu uma pontada de simpatia, abandonada não só por seus iguais, mas por si mesma, deixada vazia e sozinha enquanto ela estava lá, derramando suas lágrimas no peito de um estranho. Não, não um estranho, o único que havia. Então, quando acordo, ele continuou. E a cidade acorda, você vai dormir? Sarai sentiu um acorde de medo ao pensar em cair no sono. É a prática habitual, mas o habitual está morto e enterrado. Ela respirou fundo e soltou o ar. Contou-lhe sobre Lu como a bebida não funcionava mais e, consequentemente, assim que sua consciência relaxava, era como se as portas para as jaulas de seus medos cativos se abrissem. E enquanto a maioria das pessoas pode ter poucos terrores matraqueando em suas jaulas, ela tinha todos eles. Fiz isso comigo mesma. Eu era tão nova quando comecei, e ninguém nunca me falou para considerar as consequências. É claro, parece tão óbvio agora. Mas você não consegue simplesmente bani-los? Ele quis saber. Ou transformá-los? Ela balançou a cabeça. Nos sonhos dos outros tenho controle, mas quando durmo, sou impotente, como qualquer sonhador, explicou, e observou claramente. Exceto você. Você não é como qualquer sonhador. Sarai, Sarai, disse Laszlo. Ele viu como ela abandonou seu peso contra a janela e estendeu o braço para apoiá-la. Mas, quanto tempo que você não dorme? Ela mal sabia. 4 dias? Não tenho certeza. Ao ver o olhar assustado dele, ela forçou um sorriso. Durma um pouco, completou, entre os pesadelos. Mas isso é loucura. Você sabe que pode morrer por privação de sono? A risada que ela deu em resposta foi austera. Eu não sabia disso, não. Você por acaso não sabe quanto tempo leva, sabe? Para que eu possa planejar meu dia? Ela quis fazer uma piada, mas havia um quê de desespero na pergunta. Não, falou Laszlo, sentindo-se impotente. Que situação impossível. Ela estava lá, em cima, sozinha. Ele estava lá embaixo, sozinho. E ainda assim, de certa forma, estavam juntos. Ela estava dentro de seu sonho, compartilhando-o. Se ele tivesse aquele dom, pensou, poderia entrar nos seus sonhos e ajudá-la a suportá-los? O que isso significaria? Que terrores ela enfrentava? Lutar com Ravides, testemunhar o massacre o tempo todo? O que quer que fosse, a ideia de ela enfrentá-lo sozinha o devastava. Uma ideia lhe ocorreu. Ela pareceu pousar tão de leve quanto uma mariposa. Sarai, ele perguntou, especulativo. O que aconteceria se você dormisse agora mesmo? Seus olhos arregalaram-se um pouco. O que? Você quer dizer aqui? Ela olhou para cima. Não, respondeu rapidamente, com o rosto esquentado. Em sua cabeça, estava claro. Ele queria lhe dar um refúgio dos pesadelos. Queria ser um refúgio deles. Quero dizer, se você mantivesse sua mariposa onde ela está em mim, mas caísse no sono lá, você poderia... Você acha que talvez pudesse ficar aqui, comigo? Quando Sarai ficou em silêncio, ele ficou com medo de ter ido muito longe com a sugestão. Ele não estava, de certa forma, convidando-a para passar a noite com ele? Só quero dizer, ele apressou-se a explicar que se você tem medo dos seus próprios sonhos, é bem-vinda aqui no meu. Um leve frisson de arrepios desceu pelos braços de Sarai. Ela não estava em silêncio porque estivesse ofendida ou desanimada. Ao contrário, ela estava desarmada. Ela era desejada. Lázaro não sabia sobre as noites que tinha invadido em seu convite, enfiando um pedacinho de sua mente em um canto da dele, para que o encantamento e prazer disso pudesse ajudá-la a suportar todo o resto. Ela precisava de descanso, muito, e embora tivesse brincado com ele sobre morrer de privação de sono, ela estava de fato com medo. A ideia de que pudesse ficar ali, ficar em segurança ali, com ele, era como uma janela se abrindo, luz e ar entrando, mas medo também. Medo da esperança, porque no instante que ela entendeu o que estava propondo, Sarai quis tanto que funcionasse, e quando foi que ela conseguiu o que desejava? Nunca tentei antes, respondeu, esforçando-se para manter a voz neutra. Ela estava com medo de deixar transparecer o seu desejo, no caso de que isso não desse em nada. Cair no sono pode cortar a ligação e soltar a mariposa. Você quer tentar? Perguntou Laszlo, tentando fingir que não estava esperançoso. Não deve haver muito tempo antes do sol nascer. Não muito, ele concordou, mas um pouco.
Ela teve outro pensamento. Estava procurando pontos fracos na ideia e com medo de encontrá-los. E se funcionar, mas meus terrores vierem juntos? Lázaro deu de ombros. Nós os afastaremos, ou os transformaremos em vagalumes e os prenderemos em potes de vidro. Ele não estava com medo. Quer dizer, ele estava apenas com medo de que não funcionasse. Eles podiam enfrentar qualquer outra coisa juntos. O que você me diz? Por um momento, Salem não confiou na própria voz, por mais casuais que eles se esforçassem para ser. Ambos sentiam algo significativo tomar forma entre eles, e embora ela não tivesse questionado as intenções dele, nem por um minuto, algo íntimo também, dormir dentro do sonho dele, quando ela não tinha nem mesmo certeza de que saberia que era um sonho, onde ela talvez não tivesse controle. E se funcionar? Ela sussurrou, e eu ficar impotente. Ela hesitou, mas ele compreendeu. Você confia em mim? Ele perguntou. Isso não era nenhuma questão. Ela sentia-se mais segura ali do que em qualquer outro lugar. E de qualquer forma, perguntou a si mesma qual era o risco real. Qual risco real havia nisso? É apenas um sonho, ela respondeu, embora, é claro, fosse muito mais. Ela olhou para Laszlo, mordeu o lábio e rendeu-se, e disse, tudo bem.